Boa noite a todos, saúdo na paz do Senhor Jesus, não só os irmãos da igreja, mas também os nossos amigos, pessoas que ouvem a pregação depois através do Facebook. Meus irmãos, muita saudade de todos, né, que nós estamos nesse tempo aí reclusos. O Senhor tem uma palavra, mais um dia, né, a palavra do Senhor, ela produz algo tremendo nas nossas vidas, e eu peço que você nesse momento, aí na tua casa, onde você está ouvindo, você possa abaixar tua cabeça, fechar teus olhos e juntos nós orarmos, né? Para que Deus faça o que Ele quer e fale conosco o que Ele quer. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a minha vida, me coloco à total disposição do Teu Espírito Santo. Usa, Senhor, a minha vida, que eu diminua nesse momento, mas o Teu Espírito Santo que está em mim cresça. Fale, Senhor, com Tua igreja. Alcança, Senhor, cada coração e cada vida e todos, Pai amado, que ouvirem essa palavra, Senhor Deus, saiam renovados, Pai amado, pela unção da Tua palavra, saiam renovados, Pai amado, porque a Tua palavra traz vida, saiam renovados por Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. A palavra que eu queria ministrar para os irmãos hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26. Apenas a parte A do versículo, que você preste muita atenção no que diz. 1 Coríntios 9, 26, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Amém? Pois eu assim corro, não como, pois, uma coisa incerta. Meus irmãos, se vocês estão lembrados de um filme que passou há muito tempo atrás, acho que uns 20 anos atrás, chamado Forrest Gump, ele procurava na vida dele algo ali para responder às expectativas dele, ele sai correndo, ele sai dos Estados Unidos da parte oeste a leste, e depois de sul até o norte, e perguntaram para ele, por que você está correndo? Ele falou, não sei. Mas toda pessoa, quando você vê uma pessoa correndo na rua ou correndo em algum lugar, às vezes a gente pergunta, por que você está com pressa, onde você vai? Então toda corrida, quando a gente sai correndo por aí, ela tem, lógico, né, um chamado, por que a gente está correndo, né? Um vocacionado no caso. Depois ela tem um propósito, por que a gente está correndo. Depois ela tem um destino, onde vai chegar. E por último ela tem um prêmio. É algo que a gente vai vencer ou vai conquistar através dessa corrida. Então Paulo faz uma comparação nesse texto acerca daqueles que correm, que buscam algo do Senhor. Queria dizer para você que cada vez mais a gente vê que Jesus está voltando. Cada vez mais nós vemos que os sinais estão aparecendo, né? Muita coisa acontecendo. E o próprio Jesus deixou para a minha vida e a tua vida isso como sinais da volta dele, ou seja, seria como dores e parto. A mulher, quando ela está com dores e parto, é óbvio, né? Eu já vi a minha esposa já passar por isso, vocês já viram as suas também. A mulher ali, ela fica incomodada, ela vira de um lado, não consegue dormir, vira do outro. Mas depois, quando passa os 9 meses, ela tem a alegria de ter trazido uma criança ao mundo. E assim Jesus deixou essa especificação acerca do fim dos tempos. Do que vai acontecer, do que está acontecendo com a igreja, do que está acontecendo com a minha vida e a tua vida. Então nós vemos, né, acerca de guerras, rumores de guerras. Vemos acerca de falsos profetas. Vemos acerca de pandemias e pestes, de enfermidades, e várias coisas acontecendo, né? Terremotos em alguns lugares, esses dias, terremoto no México, e coisas assim acontecendo, mas ainda não é o fim, e Jesus deixou um sinal claro que o último dos sinais seria algo que mexeria com as nossas vidas, dizendo que a apostasia, ou seja, deixar aquilo que eu acreditava, aquilo que eu cria. Então muitas pessoas no final da vida vão se apostatar da fé, ou seja, vão deixar a fé, e não crer mais no Senhor. A palavra diz isso, muitas pessoas vão estar frias, muitas pessoas vão estar assim, simplesmente como um iceberg, né, geladas, não querendo mais saber de Cristo. Mas eu vou dizer para vocês que há algo perigoso nisso tudo, irmãos. Por isso que o presbítero Abel falou aqui, eu também concordo com ele, nós não podemos, quando acabar essa pandemia, voltar da mesma maneira a se reunir num prédio, a se reunir numa igreja, a se reunir em algum lugar da mesma forma. Muito pelo contrário. A gente tem que estar fervoroso, crendo cada vez mais a nossa fé, com os nossos irmãos em comunhão, cada vez mais acreditando que se Jesus, essas dores e parto vão passar sim, porque Jesus vem resgatar a sua igreja, vem resgatar a tua noiva. Então deixei aqui 3 tópicos acerca dessa corrida. Primeiro, corramos com paciência.
ou com perseverança. A palavra diz em Hebreus 12, 1: portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança ou com paciência a corrida que nos está proposta. Ou seja, meus irmãos, essa corrida, dessa chamado nosso, não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de um tiro rápido, mas é uma corrida como se fosse uma maratona. E se você sair disparando logo no começo, você vai chegar no meio da corrida e você vai estar cansado. Quando tem a corrida de São Silvestre, eu não me lembro ainda qual é o local, mas quando eles estão subindo, acho que é a Consolação, eles já sabem, os próprios corredores já sabem que lá na frente eles vão ter um obstáculo, que seja uma pista, né, um local ali, que eles vão ter que pegar uma subida muito íngreme, um local de difícil acesso, um local da qual eles vão ter que estar preparados para subir. Então ele não pode gastar todas as energias dele no começo. E o Senhor foi ministrando ao meu coração, quando eu estudava essa palavra, que muitas pessoas fazem isso. Quando elas vêm para a igreja, elas abrem o coração para Jesus, elas entram de cara com tudo e fazem, mas com o tempo elas vão desanimando, com o tempo vão se apostatando, com o tempo elas vão deixando, vão desanimando e vão tirando a mão do arado, começam a olhar para trás. E não é assim que o Senhor quer com a nossa vida. Muito pelo contrário, se Deus nos deixou essa oportunidade, irmãos, de estarmos na nossa casa, é porque Ele quer que refletir em nós que somos igreja dele, o que é que está acontecendo com as nossas vidas, ou seja, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para o crescimento do reino de Deus, o que eu posso contribuir. Então, seja, se eu não orava muito, eu tenho que orar mais, se eu não buscava tanto a palavra, eu tenho que buscar mais. Com paciência eu tenho que ter o tempo de deixar a minha correria do dia a dia, do trabalho e das coisas, porque agora não adianta você correr para o seu trabalho, porque o seu trabalho vai estar lá, mas você não pode. Você vai ter que ficar agora olhando para as coisas de Deus. Então Deus preparou esse momento para nós começarmos a olhar, para nós começarmos a ver as coisas de Deus e olharmos para o reino de Deus, porque tudo que Ele tem preparado para nós. Muita gente só pensa nessa vida e pensa nessa vida, irmãos. Agora eu faço uma pergunta que quando eu estava pensando nisso, o Senhor fez para mim através do Espírito Santo. Adianta eu correr tanto para essa vida se eu não sei quanto tempo eu vou durar aqui na Terra? Se são 50, 60, 70 anos. Eu já estou com mais de 50 anos agora. Já tenho netos. E agora eu estou vendo que a gente está chegando, estou vendo meu pai já com 80, meu sogro com 90. E eu estou vendo essas vidas aí que tiveram um dia com a minha idade, mas agora chegaram já no ápice que a Bíblia fala que é cansado, que é cansaço, que é enfado. Ou seja, muitas vezes eu vejo que eu vou conversar com meu pai e falar, cansei, não dormi bem essa noite, porque o corpo físico dele não ajuda mais, porque ele está numa idade avançada. Mas eu quero dizer para você o que você tem preparado para uma vida eterna na presença de Deus. Você já pensou? Você não vai ficar 1, 10, 100, 200, 1000, 2000. Você vai ficar eternamente na presença do Senhor. Eternamente, uma vida eterna na presença de Deus. Todo dia, sem cansar. Todo dia, você não vai estar nem um pouco cansado, nem um pouco, porque você agora tem um corpo glorificado na presença do Senhor. Segundo, é a segunda parte dessa corrida. Normalmente os corredores e os atletas, eles se espelham em alguém. Jogadores de futebol se espelham em outros jogadores. Corredores também se espelham em outros. E na vida do cristão, em quem você deve se espelhar? A palavra diz em Hebreus 12, 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Eu devo me espelhar em Jesus Cristo, em todo o tempo nele. E espelhar em Jesus é pela fé. Assim como Pedro estava ali no barco, e o barco, né, meus irmãos, açoitado, mas Jesus apareceu e Jesus veio andando sobre as águas, e Pedro falou, eu quero também. E Pedro pisou na água, meus irmãos, e Pedro deu alguns passos em cima das águas, ele andou, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E Jesus falou, um homem de pouca fé. A fé é o firme fundamento, diz a palavra, das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Viver pela fé, meus irmãos, é difícil. Não é qualquer um que consegue, não.
Viver pela fé não é viver com irresponsabilidade, é falar, eu vou fazer e pronto, e Jesus termina. Não é isso também. Viver pela fé é ter a confiança que Ele está no controle de todas as coisas. Em Hebreus 12:3, diz assim a palavra do Senhor: pense bem naquele que suportou Jesus, que suportou tal oposição contra si mesmo. Ou seja, Jesus na cruz, ele suportou a oposição, pessoas xingando, blasfemando, cuspindo, falando um monte contra a vida dele, oposição. Mas pela fé, por isso que ele é chamado de autor da fé, porque lá naquela cruz, ele já enxergava a gente que ia nascer 2000 anos depois dele, olhando para as nossas vidas pela fé, aquilo que não existia ainda, ele já estava enxergando a minha vida e a tua vida. Por isso ele é autor da fé, que lá na cruz ele já enxergava nós, meus irmãos. E foi por amor que ele fez isso. Ele não olhou para os insultos, não olhou para a difamação, não olhou para os escárnios, ele olhou para mim, ele olhou para você. E a palavra do Senhor diz no versículo 3, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, eu me espelhando em Jesus nessa corrida, nessa carreira, na vocação e no meu chamado, eu me espelhando em Jesus, Ele não deixa que eu me canse, Ele não deixa que eu me desanime. Muitos podem dizer, pastor, mas lá na igreja eu desanimo sim, porque é isso e aquilo, coisa que acontece. Eu quero dizer para você, você vai ter isso até a volta de Jesus. Seja a igreja o lugar que você frequentar, você vai conviver com pessoas. E pessoas são diferentes umas das outras, não só ali na digital nossa, no nosso RG. Pessoas são diferentes em tudo. Ele diz assim, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Apenas um conseguiu fazer isso e foi o Filho de Deus. Na luta pelo pecado, apenas ele suportou. Apenas ele derramou. Ninguém. Você pode ter passado a luta sua que você passou, meu irmão, mas você jamais derramou seu sangue. Eu queria dizer algo para você que agora vai ministrar acerca dessa corrida, desse teu chamado. Existe uma máquina fantástica, meus irmãos, que foi produzida pelo homem, chamado simulador de voo. O que é o simulador de voo? É uma máquina na qual os pilotos que estão se preparando ali na academia dos pilotos da aeronáutica, eles têm essa ferramenta fantástica, né, para o preparo de um piloto. Mas ela tem uma deficiência. Ela não é real. Você entra na máquina como se fosse um piloto e ali todas as panes que podem acontecer dentro do avião, elas começam a acontecer ali. E você está pilotando aquilo ali, mas você está com a tua adrenalina tranquila, porque você sabe que você não vai cair dali. Você está a 1 metro do chão, a 2 metros. Você sabe também que você não vai prejudicar ninguém, que você não vai matar 300 pessoas que estão lá atrás do seu avião, porque você não está pilotando algo que é só uma fantasia. Você também não vai machucar ninguém quando o teu avião cair na terra. Eu lembro do acidente da TAM em 96, do qual um amigo nosso aqui de Porto Feliz faleceu, muito novo. Em 96, um Fokker 100 da TAM, ele foi sair de São Paulo para o Rio de Janeiro. E a bordo tinham 99 pessoas, 99 trabalhadores. Tinham mais 6 tripulantes. E esse avião, o que aconteceu? Ele passou por um processo ali de... Os engenheiros, os mecânicos arrumaram o avião, mas alguém esqueceu o reverso da turbina ligado. Para que serve o reverso da turbina? O reverso da turbina serve para quando o avião está descendo. É ligado o reverso para que o avião pare. É um freio motor. Então, quando o avião estava decolando de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele não estava com tanta força, ele estava subindo devagar. Por quê? Eu não sei se tem 4 turbinas, se são 6. Havia 1 ou 2 turbinas ligado reverso, ou seja, contra a força do motor. Então o avião começou a planar em cima ali de um bairro de São Paulo e logo depois, alguns quilômetros para frente, o avião caiu, matando 99 pessoas que estavam a bordo do avião, mais 6 tripulantes e mais 3 pessoas em terra. O que eu quero dizer para você é que no controle da nossa vida está Jesus Cristo. Está Ele. Essa força contrária ao sentido do avião é como a gente se colocasse na nossa vida aqui, meus irmãos, porque
Nessa vida, não adianta que eu sou crente, eu creio em Jesus, mas eu digo para você que nesse mundo não há um ambiente seguro, livre de riscos, o qual você vai experimentar altos e baixos da sua vida. Um dia você vai passar por luta, por problema, por aflição, alguém da sua família vai morrer, alguém vai ficar enfermo, alguma coisa pode acontecer. Nós não somos super crentes e temos assim. Mas eu sei, meus irmãos, que eu não vou sair por aí arrancando meus cabelos porque algo de mal aconteceu, de ruim aconteceu em minha vida. Eu sei, e você também sabe, em quem a gente tem crido. E cremos em Jesus. Jesus, ele deixa claro, dizendo assim: estas coisas eu te digo, para que em mim vocês encontrem a paz. Nesse mundo vocês sofrerão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Presta atenção nele dizer aflições. Ele disse: para que vocês tenham paz, eu vou contar para vocês a verdade. Jesus não mascara nada de ninguém. Ele fala o que é real, o que é certo. Ele fala o que acontece. Nunca ele disse para você: venha para mim, você vai ter uma vida maravilhosa. Se fosse assim, todo mundo queria ser de Jesus. Mas não é. O chamado é para poucos, meus irmãos, e Jesus tem chamado a nossa vida a estar firmes na condição da qual Ele é o piloto das nossas vidas, do qual Ele é quem eu devo me espelhar cada vez mais. Por terceiro, agora, finalizar a nossa corrida com excelência. Essa palavra excelência quer dizer algo sublime, primor, primoroso, uma qualidade superior, ou seja, alguém chega para você e diz assim: ó, o que você fez está bom, viu? Você vai ficar feliz. Mas se alguém chegar para você e vai dizer assim: rapaz, aquilo que você fez foi ótimo, você também vai ficar feliz. Mas se alguém chegar para você e dizer: aquilo que você fez foi algo com excelência. Excelência. Quer dizer, algo que é espelhado em Jesus, que traz excelência para a minha vida e a tua vida. Ou seja, terminar com excelência. Assim foi a vida de Paulo. Paulo mandando a carta para Timóteo, já se despedindo, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, ou seja, acabei a minha carreira, o meu chamado, e guardei a fé. Nessa vida nossa de crente, a gente engole um sapo, e não é um sapo pequeno não, viu? É um sapo cururu a cada dia. Sabe aquele sapão bem grande? A gente engole sapo, engole rã, engole perereca, engole tudo isso, irmãos. Engole muita coisa, suporta muita coisa. Por amor de Cristo Jesus, a gente faz essas coisas assim. E é isso que eu queria dizer para vocês, meus irmãos. É terminar, é acabar com excelência o nosso chamado. Hoje o que Deus está falando para a minha vida e a tua vida é que Ele está nos despertando. Porque existe no final algo maravilhoso, existe um fim. E esse fim vai trazer algo bom para a minha vida e a tua vida. Algo maravilhoso, porque Paulo, ele disse para Timóteo: agora está reservada para mim a coroa da justiça, na qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Você crê que Jesus vem buscar a tua igreja? Você crê que Jesus vem buscar a tua vida? Você ama a vinda de Jesus? Você está esperando com excelência e cumprindo tudo que Deus preparou para a tua vida, meus irmãos? Porque muito é dado, muito vai ser cobrado na nossa vida. O que Deus tem dado para você? O que você tem retornado para Deus na tua vida? O que você tem feito para o Senhor?